E aí, galera do canal Ônibus Doméstico, tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo, o nosso assunto, vai ser sobre um assunto bem polêmico de que alguns inscritos, e alguns passageiros, alguns clientes que viajam aí, me pediram lá e fizeram essa pergunta, O porquê que parada de ônibus é tão caro, As coisas são tão caras, os preços são exorbitantes, Então, eu diria que seria até uma covardia, E alguns preços que são praticados em algumas redes, Vamos dizer que quase todas, Nas estradas aí, quando estamos viajando, Eu vou aqui expor os dois lados, tá bom? Tanto do comércio quanto do turismo, tá? Lembrando que eu, como influenciador, do turismo, do transporte, do ônibus, eu ainda sou a favor do cliente, do passageiro, E sou a favor de que as empresas vendam, mas que vendam por um preço justo, Eu tive a oportunidade de viajar em algumas cidades aí, e outros estados inclusive, Já tive a oportunidade de ir a São Paulo, Mato Grosso, Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então assim, por onde seja, qualquer estado, aonde tiver uma parada de ônibus é esse preço, Então, eu conversando uma certa feita com um proprietário de uma desses estabelecimentos aí, não vou aqui citar nome porque não convém, Mesmo sabendo que quase todas são, mas aí eu conversando com ele, eu questionei a respeito de por que era tão preço exorbitante, e o proprietário desse estabelecimento, ele me respondeu o seguinte, ele falou assim: olha, Elson, veja a minha situação, veja o meu lado. Embora não me convenceu, já avisando vocês que eu não sou a favor também. Ele disse assim: o meu lado, a minha justificativa é de que eu tenho que manter funcionários permanente, porque é aberto, digamos assim, o dia inteiro. Tá, se é aberto o dia inteiro com esse valor, ele está lucrando mais ainda, então não justifica, E eu uma vez questionei na rodoviária a respeito por que era tão caro, Fui tomar um café com leite, numa rodoviária lá em Rio Grande do Sul. E aí me cobraram R$4 um copo de café com leite, Poxa, um pouquinho exagerado, R$4, um copinho pequeno ainda, Mas enfim, tomei aquele café, questionei ele por que era tão caro daquele jeito. Não só o café com leite, mas outras alimentações aí de que é necessário, aí seja qualquer outra coisa, é caro. E ele me questionei ele me disse assim: olha, é caro porque eu pago aluguel caro, O aluguel aqui na rodoviária é mais caro, mas só que se o estabelecimento dele fosse na cidade ou qualquer outro lugar, também ia pagar aluguel do mesmo jeito, então também não justifica, Agora, o que eu posso dizer para vocês é que as empresas de ônibus, elas não têm o que fazer, elas não têm assim autonomia sobre essa questão. Por quê? Porque a empresa de ônibus, ela simplesmente transporta o passageiro e ela vê o lado mais viável e mais cômodo para as paradas de ônibus. Por um exemplo, pode-se falar assim: mas por que a empresa então não procure um restaurante, uma lanchonete, uma padaria ou alguma coisa mais barato? É difícil na estrada. Por quê? Porque esses estabelecimentos em beira de estrada, eles costumam ser mais caros pela estrutura que eles têm. Por um exemplo, esses postos a qual eu estou me referindo, de combustível, que tem grandes redes, por exemplo, Shell, Petrobras, Esso, Ipiranga, essas grandes redes, elas são estrategicamente montadas nas beiras das BR para atender quem está utilizando ali a via. Normalmente essas empresas, essas lanchonetes, esses grandes restaurantes, eles montam esses estabelecimentos ao lado desses postos, Então são lugares espaçosos onde pode atender o cliente com banheiro, até muitas das vezes com hotel. Se precisar o ônibus fazer uma baldeação, fazer uma integração ali de um carro para outro, tem espaço, tem oficina mecânica, Então assim, são esses ambientes que eles cobram basicamente por isso. Volto a dizer, não acho certo, mas é por essa estrutura que é cobrado esse valor. Digamos que se a empresa de ônibus optasse em ir em um restaurante barato, por exemplo, de uma vila,
Vamos pôr assim, o ônibus está indo para a cidade, está indo para um outro estado, vamos sair da BR e vamos entrar na cidade. Seria cômodo um ônibus com 40 passageiros parar num lugar que é onde não teria estacionamento, aí teria que andar todo mundo a pé, talvez o restaurante ou a lanchonete da cidade não atenderia a demanda daqueles clientes momentaneamente. Você imagina 40 pessoas chegando dentro de uma lanchonete pequena, ou de uma panificadora, ou de qualquer outro lugar que seja. Ela não iria atender, tanto ia demorar muito, não ia ter pessoa suficiente, funcionário para atender esses clientes, não seria uma alimentação adequada, boa, pelo espaço, pelo armazenamento, entendeu? Então tudo fica mais difícil. Lembrando que mesmo assim sou contra os preços abusivos, porque é um absurdo você pagar por uma simples garrafinha de água R$7, em muitos lugares aí tem, tá? Tem posto, eu fui para São Paulo esses dias com a empresa muito boa, e ele parou em uma dessas paradas ali no interior de São Paulo, ali na beira da BR. Cara, R$90 o quilo da comida, é fora da realidade. Normalmente as pessoas que viajam de ônibus são pessoas que basicamente ali não tem muitas condições e nem muito dinheiro ali junto. Então como que você vai, por exemplo, com a família parar num restaurante desse e vai almoçar? Você não consegue. E no máximo, se você estiver sozinho e for tomar um café lá, com café com leite, uma coxinha ou alguma coisa assim, você vai gastar cerca de 25 a 30 reais, que é um absurdo, né? Mas, como eu falei, tem os dois lados, né? A empresa de ônibus, ela não tem autonomia sobre isso. A empresa de ônibus simplesmente transporta os passageiros e acha a maneira mais cômoda e mais fácil ali para não impactar no transporte no horário. Então, que nem eu disse, não compensa procurar um lugar mais barato, que aí sairia caro, entre aspas, pelos modus operandi, porque não teria como fazer isso, né? Iria se perder muito tempo. Mas fica aí a dica para os donos de restaurantes, esses que ganham tão bem, né? E faturam bastante, né? E então teria que haver uma solução. Pediria até que alguns órgãos oficiais públicos vissem essas questões, né? Porque tem muita gente que viaja que não é a passeio, gente. Tem muita gente que está indo para outros estados, para outras cidades fazer tratamento médico. E essas pessoas, na minha opinião, na minha humilde opinião, elas deveriam ser isentas de pagar, inclusive até a alimentação, comprovada ali a necessidade dela e por que ela está se deslocando, né? Mas infelizmente nós estamos lutando para isso, mas a gente sabe que isso é bem difícil acontecer, né, galera? Então tá aí, essa é a explicação de que me deram, por que é tão caro, por que é tão absurdo o preço né, de qualquer coisa. Isso estamos falando na área rodoviária, certo? Que é ônibus. Mas sabemos que na área de aviação também é a mesma questão, só que lá é um pouco mais diferente, né? É diferente, o tratamento é diferente. Quando você compra uma passagem de avião ali, dentro da aeronave mesmo você tem alimentação, eles te oferecem lanche, então é diferente por esse motivo, entendeu? Então, já no ônibus rodoviário não, você paga a tua passagem ali e muitas das vezes você fazendo uma viagem de ônibus aí de 24 horas ou um pouco mais, talvez a sua alimentação ela saia mais caro do que a passagem que você pagou, né? Então deveria mudar esse conceito, nós temos que deveríamos achar uma outra forma de que beneficiasse nós como cliente, como passageiro. Beleza, galera? Esse foi o bate-papo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações para receber os novos vídeos, beleza? Galera, muito obrigado e até a próxima.